A gente já falou aqui no canal sobre as exigências para entrada nos Estados Unidos. Infelizmente, a Covid ainda está por aí e essas regras de entrada podem sofrer atualizações a qualquer momento. E foi o que aconteceu semana passada. No vídeo de hoje eu vou te contar que mudanças foram essas, o que mudou para a entrada nos Estados Unidos e o que é preciso para entrar no Brasil, sendo estrangeiro ou brasileiro. Eu sou a Dani, você está no canal Disjuntos Lugares Incríveis. Vamos lá? Semana passada, o governo americano divulgou uma mudança na regra de entrada do país. Até então, todo viajante maior de 2 anos de idade precisava entregar na hora do check-in um teste de Covid, seja ele PCR ou antígeno, com resultado negativo, realizado até 3 dias antes do embarque. Com a mudança, a partir do dia 6 de dezembro deste ano, 2021, todo viajante maior de 2 anos precisa apresentar um teste de Covid com resultado negativo realizado 1 dia antes do embarque e não mais 3 dias antes do embarque. Os exames permanecem o mesmo que serão aceitos, ou seja, o PCR ou o antígeno. Notem que eu falei que os exames precisam ser realizados 1 dia antes do embarque e não 24 horas. E essa questão do 1 dia ou 24 horas tem gerado uma certa confusão. Essa questão tem gerado muita polêmica pelo seguinte: quando você pensa 1 dia antes do embarque, você pensa o dia tem 24 horas, então se eu tenho que realizar 1 dia antes do embarque, eu tenho que realizar 24 horas antes do embarque. E como no site do CDC, a informação que está escrito 1 dia antes do embarque e não 24 horas antes do embarque, muitas pessoas têm interpretado que você pode realizar esse exame em qualquer horário desse dia que precede o seu dia do embarque. Eu fui pesquisar essa questão, passei e-mail para as companhias aéreas, não obtive umas respostas muito claras, mas eu encontrei a resposta no site da Embaixada Americana no Brasil e eu vou ler exatamente como está escrito no site. Essa é uma informação oficial da Embaixada Americana no Brasil. Vou ler o que está escrito. Deixa eu pegar aqui o iPad para eu ler certinho. Então vamos lá. Abre aspas. O que é considerado um dia? O período de um dia refere-se a 1 dia antes do embarque. Estabelecendo o período de 1 dia, a aceitabilidade do teste não depende da hora do voo ou da hora do dia em que o teste foi realizado. Por exemplo, se o seu voo é a 1h da tarde de uma sexta-feira, o passageiro pode embarcar com um teste negativo feito a qualquer momento da quinta-feira anterior. Fecha aspas. Sendo assim, você pode realizar o seu exame a qualquer hora do dia anterior do seu embarque e não com até 24 horas do dia anterior do seu embarque. Só lembrando que o resultado do seu exame precisa estar nas suas mãos na hora do check-in, porque esse exame vai ser apresentado para o pessoal da companhia aérea na hora que você estiver fazendo o check-in. Então, independente da hora que você for fazer esse exame, no dia anterior ou até mesmo no dia que você vai viajar, o resultado tem que estar em suas mãos na hora que você for fazer o check-in. As outras regras para entrada no país permanecem as mesmas, ou seja, para todos os viajantes maiores de 18 anos, além de apresentarem o teste da Covid negativo, é preciso também apresentar o comprovante de vacinação com esquema vacinal completo. Lembrando que o esquema vacinal só é considerado completo após 14 dias da última dose ter sido tomada, ok? Ou se for dose única, 14 dias após essa dose única ter sido tomada. Uma pergunta que eu sempre recebo, que sempre me fazem, é se o teste, o resultado do teste e o comprovante de vacinação precisam estar em inglês. Então, tanto o teste, o resultado do teste da Covid, quanto o comprovante de vacinação vão ser mostrados na hora do check-in aqui no Brasil, na hora do seu embarque. Então, na teoria, a pessoa que vai estar recebendo vai estar fazendo a conferência do seu exame, a conferência do seu comprovante de vacinação, falam português. Mas somos neuróticos? Somos neuróticos. Então, eu recomendo levar
também em inglês. Leva uma cópia em português e leva uma cópia em inglês. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando para vocês como é que faz para gerar o comprovante de vacinação, tanto em português quanto em inglês, do Conect SUS. Vou deixar linkado na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É super tranquilo, vai lá dar uma olhadinha. E também alguns laboratórios, eu acho que até a maioria dos laboratórios agora já estão emitindo também um laudo em inglês, até as farmácias. Eu sei que a Pacheco também está emitindo o laudo em inglês. Então, se puder, se tiver oportunidade, peça o laudo em português e em inglês. Não custa nada levar, gente. Vai ser um papel a mais que você está levando do que o que você precisa levar em português. Vai que chega lá na hora, o ser humano resolve implicar. E aí, é melhor não dar a chance ao azar e leva, não custa nada. Além do comprovante de vacinação com esquema vacinal completo e do teste da Covid com resultado negativo, todo viajante maior de 2 anos de idade precisa preencher o formulário de atestado e prevenção do CDC, onde você confirma que está cumprindo todas as exigências de entrada no país. Esse formulário pode ser encontrado no site do CDC ou no site da companhia aérea que você estiver viajando. Eles pedem para que esse formulário seja impresso em casa, preenchido, e aí sim você leva lá na hora do check-in. O governo americano também exige que todo passageiro que esteja viajando para os Estados Unidos preencha um formulário com todas as informações de contato, para que se haja algum problema, algum tipo de contaminação, eles possam entrar em contato, aquela coisa toda, né, de rastreio, para evitar a disseminação da doença. Esse formulário tem que ser preenchido até 72 horas antes do seu embarque e você pode encontrar ele no site da companhia aérea. Todas as informações contidas nesse formulário, no outro formulário do CDC também, elas têm que ser verdadeiras. Não pode preencher com nenhuma informação falsa, porque o passageiro que fizer isso está sujeito a penalidades criminais. Vamos recapitular o que a gente precisa para entrar nos Estados Unidos? Mas antes, se você ainda não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, porque aqui a gente tem sempre dicas da Disney e de outros lugares incríveis. Vamos lá! No dia do embarque, na hora do check-in, todos os passageiros maiores de 18 anos de idade precisarão apresentar um comprovante de vacina com esquema vacinal completo, sendo a última dose tomada 14 dias antes da data do embarque. Todos os passageiros maiores de 2 anos de idade precisarão apresentar um teste de exame de Covid com resultado negativo, seja PCR ou antígeno, realizado um dia antes da data do embarque. Todos os passageiros maiores de 2 anos precisam apresentar o formulário do CDC já preenchido, formulário de atestado e prevenção do CDC, encontrado no site do CDC e da companhia aérea. E 72 horas antes do embarque, ainda em casa, você precisa preencher o formulário de contato com todas as informações no site da companhia aérea. E quais são as regras para a entrada no Brasil? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que essas regras são válidas para qualquer viajante, seja ele estrangeiro ou brasileiro, ok? Todo viajante que quiser entrar no Brasil deverá apresentar um exame do tipo PCR ou do tipo antígeno. Se ele quiser realizar o exame PCR, esse deverá ser feito com até 72 horas antes do embarque. E se ele quiser realizar um exame do tipo antígeno, ele terá que realizar esse exame com até 24 horas da hora do embarque. Notem que aqui eu falei 24 horas e 72 horas, e não 3 dias e 1 dia, como é agora a regra para a entrada nos Estados Unidos. O que isso significa? Significa que, vamos pegar que o visitante queira fazer o antígeno, que o resultado sai mais rápido e é mais barato que o PCR. Então, ele quer realizar o antígeno para retornar para o Brasil, para entrar no Brasil. Se o voo dele, pegar aquele mesmo exemplo, for sexta-feira, 1h da tarde, ele deverá realizar esse exame antígeno a partir da 1h da tarde da quinta-feira. Entendeu? Então, ele não pode realizar a qualquer hora do dia da quinta-feira, porque se passar de 24 horas da hora do embarque, ele não vai conseguir embarcar. Por isso, a minha recomendação é que, se for fazer tanto o PCR quanto o antígeno, faça o mais próximo possível da hora do embarque, obviamente prestando atenção
de quando esse resultado vai sair, porque a gente tem que estar de olho, porque lembra que a gente tem que apresentar na hora do check-in o resultado do exame. Então, o ideal é fazer o mais próximo possível, respeitando o horário que o resultado do exame vai ser entregue, da hora do embarque. Por quê? Caso haja algum problema com o seu voo, vamos supor, seu voo 1h da tarde da sexta-feira, você fez o exame 1h da tarde da quinta-feira. Seu voo atrasou e você só vai sair, em vez de 1h da tarde, 4h da tarde. Esse seu exame que você realizou 1h da tarde na quinta-feira já não vai valer, porque ele já vai ter passado de 24 horas. Então, o ideal, na minha humilde opinião, é que se faça o antígeno, porque o antígeno, o resultado é mais rápido e o mais próximo possível da hora do voo. Se o seu voo for à noite ou à tarde e você conseguir fazer esse exame na própria manhã do seu voo, seria o cenário ideal, porque assim, se houver algum atraso, você não corre risco de ter que repetir o exame. É claro que sempre tem a possibilidade de você refazer o exame no aeroporto. Eu acredito que todos os aeroportos agora, os grandes aeroportos pelo menos, tenham um laboratório realizando o exame de antígeno que sai rapidinho, 15 minutos, meia hora, 1 hora. Só que, além do estresse que isso pode causar, pensa que você vai gastar mais. Porque como tudo no aeroporto, o laboratório do aeroporto também é mais caro. Então, por exemplo, em Orlando, você realiza esse exame antígeno de graça. Se você não conseguir realizar de graça, você vai ter que realizar no aeroporto, que precisa de agendamento. Então, você vai ter que dar sorte de você conseguir ser atendido e ainda vai ter que pagar cerca de $70, que hoje em dia é praticamente um carro de luxo, né? O teste de Covid para entrar no Brasil, ele precisa ser realizado por todos os viajantes maiores de 12 anos. As crianças menores de 12 anos que estejam viajando acompanhadas não precisam fazer o exame, desde que seus pais, seus responsáveis, seus acompanhantes, realizem o exame e tenham um resultado negativo, obviamente. Além do resultado negativo do exame da Covid, todo viajante precisa preencher no site da Anvisa a declaração de saúde do viajante. Esse formulário deve ser preenchido nas 24 horas que antecedem o embarque. E para entrar no Brasil, precisa apresentar o comprovante de vacinação com esquema vacinal completo? Calma, isso não é um bug do YouTube, você ainda está no mesmo vídeo. Eu estou com uma outra roupa, com outro cabelo, porque é um outro dia. Mais uma vez, a velocidade da informação me passou a perna e eu tive que, enfim, gravar esse insert no vídeo. Saiu a decisão do STF quanto à exigência de apresentar um passaporte de vacinação para entrada no Brasil. A partir do dia 15 de dezembro, todo viajante que desembarcar no Brasil terá que apresentar um certificado de vacinação com esquema vacinal completo, sendo a última dose tomada 14 dias antes da data de entrada no país. Segundo a determinação do ministro Barroso, só estão dispensados de apresentar o comprovante de vacinação aqueles viajantes que não foram vacinados por razões médicas, os viajantes que vêm de países comprovadamente onde não há vacina disponível e por razão humanitária excepcional. No entanto, esses viajantes terão que fazer uma quarentena ao desembarcarem na cidade de destino aqui no Brasil. Ainda segundo a decisão do ministro Barroso, todos os brasileiros ou estrangeiros que aqui residem, que viajaram até o dia 14 de dezembro, poderão retornar ao país ainda nas regras antigas, ou seja, não precisarão apresentar o comprovante de vacinação, mas terão que apresentar um exame tipo PCR, realizado até 72 horas antes do embarque, ou um exame tipo antígeno, realizado até 24 horas antes do embarque. Não custa nada lembrar que o resultado desse exame tem que ser negativo ou não detectável, porque senão o viajante não conseguirá entrar no país. O ministro afirmou ainda que não será dispensado a apresentação do comprovante de vacinação para aquelas pessoas que já tiveram a Covid-19, porque falta ainda dados científicos de que a imunidade natural decorrente da doença seja semelhante àquela decorrente da vacina. Ou seja, não é porque teve Covid que não vai precisar apresentar o comprovante de vacinação. Vai ter que apresentar o comprovante de vacinação da mesma forma. De acordo com o site da Anvisa, a implementação dessa cobrança será feita através da declaração do viajante, que é aquele formulário que todo mundo tem que preencher para poder vir para o Brasil nas 24 horas que antecedem o voo. Todo viajante tem que preencher esse formulário que a gente encontra no site da Anvisa.
Eles declararam também que serão feitas cobranças aleatórias no aeroporto. Eles vão escolher pessoas aleatoriamente no aeroporto para que essas pessoas mostrem o seu comprovante de vacinação. Porém, eu vi algumas entrevistas onde as pessoas relataram que tiveram que apresentar o comprovante de vacinação na saída do país de onde elas estavam vindo aqui para o Brasil. Então, já na hora do check-in, tiveram que apresentar o comprovante de vacinação e que quando chegaram aqui tiveram que apresentar também. Lembrando que está proibida a entrada no Brasil de viajantes que moram ou que estiveram nos últimos 14 dias nos seguintes países: África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. No caso de ser um brasileiro ou um estrangeiro que reside aqui no Brasil e que eles estejam voltando de um desses países, eles poderão entrar no Brasil, porém terão que fazer uma quarentena de 14 dias na sua cidade de destino. Eu falei de declaração do viajante, formulário da Anvisa. Então eu vou dar uma informação aqui para quem ainda não sabe, que é que não se pode mentir na hora de preencher esse formulário da Anvisa. A pessoa não pode dar informações falsas na hora que estiver preenchendo o formulário da Anvisa. Então, ela não pode dizer que ela é vacinada se ela não for vacinada. Então, por favor, não mintam no formulário da Anvisa e vacinem-se. O que vocês acharam dessa medida? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a respeito do passaporte de vacina. Vocês acham que os países devem cobrar a vacinação dos visitantes da Covid-19 ou vocês acham que não? Lembrando que essa história de passaporte de vacina já existe muito tempo antes de Covid. A gente, para entrar em determinados países, precisa mostrar a comprovação de vacinação da febre amarela. Então, não é uma novidade, não é uma exclusividade com relação às vacinas da Covid-19. Esse passaporte, esse critério de mostrar, de comprovar uma vacinação já existe há muito tempo e só está sendo adaptado agora para a situação que a gente está vivendo com relação à Covid, para tentar ver se acaba de uma vez por todas essa pandemia. Mas me conta aí a opinião de vocês, o que vocês acham? Vamos um pouquinho de polêmica, deixa aí nos comentários o que vocês acham a respeito do comprovante de vacinação, o famoso passaporte de vacina. Bom, essa foi a mudança na regra de entrada dos Estados Unidos e as exigências para a entrada no Brasil. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Lembrando que essas informações podem mudar a qualquer momento. Isso é o que está valendo no dia de hoje, que eu estou gravando esse vídeo. Então pode ser que semana que vem essas regras já tenham mudado de novo. Então continue acompanhando aqui o canal, continue acompanhando nas redes sociais. Se você ainda não me segue nas redes sociais, segue lá. É tudo Disney e Outros Lugares Incríveis. Só digitar Disney e Outros Lugares Incríveis que você me encontra, no blog também. Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com aquela pessoa que está querendo ir para os Estados Unidos e vai ter que voltar para o Brasil, ou aquela pessoa que você conhece que está querendo vir passar férias aqui. Um beijo, até o próximo e tchau!